Saudações, caro amigo, você que assiste a este vídeo, que de forma muito sintética estarei falando sobre a preparação adequada de uma aula. Que passos devemos seguir para que tenhamos esta aula saudável e bem apresentada, alcançando assim os objetivos pretendidos? Para prepararmos esta aula, precisamos ter em conta primeiro aquela que é a temática que nós desejamos desenvolver. E esta temática devemos ter a reflexão de que é a necessidade social a ser resolvida. Esta necessidade social só é possível darmos solução se determinarmos que objetivos devemos perseguir para que sejam alcançados pela pessoa do aluno. Assim que o professor não deve preocupar-se logo que tenha esta temática diretamente o uso do material. Não. Deverá ir ao programa, porque num programa existe uma sequência de temáticas e objetivos gerais ou então específicos e as orientações metodológicas desta temática. Recorra primeiro ao programa, trabalhe na elaboração da sua aula com um programa, consequentemente dar-te-á possibilidades de poder desenvolver os demais componentes deste processo enquanto uma aula. Na delimitação dos objetivos, depois que selecione os objetivos gerais através do programa, o professor, ao elaborar os objetivos específicos, aqueles que serão alvo da sua aula, por favor, tenha em conta as habilidades. Escolha aquelas habilidades que serão capazes de poderem ser desenvolvidas nesta aula. Por exemplo, a habilidade de conhecer. Geralmente utilizamos essa habilidade para um objetivo geral. Porque ao conhecermos um determinado fenómeno, existem fatores para que conheçamos na totalidade deste fenómeno. E para um objetivo específico, ou então aquele objetivo integrador que nós utilizamos para esta aula, e queremos que essas habilidades sejam cumpridas nesta aula, a habilidade de conhecer, dá-te muito trabalho em concretizar em uma única aula. Escolha identificar, desenvolver, definir. São algumas habilidades que te permitam que na sua aula alcance totalmente a estes objetivos. E depois, podes ir, sim senhor, à busca de conteúdos. E os conteúdos encontram-se em várias fontes, caro amigo. Não te limite somente no material de apoio do aluno. Tu, depois que tenha esses objetivos elaborados, vá à busca de conteúdos em outras fontes que têm a ver com a temática a ser tratada. Estes conteúdos encontram-se nos livros, nos jornais e em outras fontes de ciência para que possa desenvolver a sua temática. E lembra sempre os fatores sociais, os psicológicos, os lógicos para determinar estes conteúdos bem selecionados naquela dinâmica para que possam ser apresentados. Entendido que método, caminho e via que nós pretendemos seguir para alcançarmos aos objetivos, é necessário que se escolham métodos eficazes que muito rapidamente te levem a que os alunos entendam esta temática. Não é necessariamente obrigatório o professor delimitar vários métodos. Pode ter um único método, por exemplo, de elaboração conjunta, e os demais métodos servirem como procedimentos para a sua aula. Escolha métodos eficazes para a sua aula. E quando nós tratamos de meios, precisamos ter em conta que meios são todos os recursos ou então instrumentos que o professor utiliza para facilitar a percepção dos conteúdos. Por exemplo, se estiveres a falar sobre a independência nacional de Angola, lembra-se que estes estudantes não participaram neste processo de independência. E para que o professor aproxime a esta realidade, pode contar uma história, pode apresentar um vídeo desta proclamação de independência a partir de Agostinho Neto, pode entoar o hino nacional da nossa República de Angola,
pode trazer, como por exemplo, para demonstrar uma bandeira, como símbolo. Lembrar-se que foi içada pela primeira vez nesta proclamação da independência. Pode também facilitar a percepção, mostrar de que nós antes dependíamos de um dinheiro com uma característica portuguesa. Com esta proclamação da independência começamos a mudar o teor e começamos a utilizar as nossas próprias moedas que se foram desenvolvendo as que nós temos hoje. Este momento, eu te garanto, meu amigo, nessa utilização destes meios, tu permitirás que os alunos saiam daquilo que é o processo do obscurantismo para a realidade. E eles poderão viver este momento como se tivessem participado na proclamação da luta da independência. Forma de organização. Eu quero lembrar-te, não utilize uma única forma de organização deste teu processo. Não tenha uma aula tipicamente para a sala. Saia, faça aulas práticas, aulas de campo, faça exposições para que o aluno tenha o contato da natureza e da realidade a ser estudada. Lembre-te, 25 a 30% de suas aulas devem ser elas teóricas, tipicamente conferência. As demais devem utilizar várias formas de organização, como aulas práticas de laboratório, para que permita que o aluno interaja com o objeto em estudo e, sobretudo, ofereça-lhes a capacidade de investigação e participação ativa no processo de sua aprendizagem. Ai, que grande alegria me dá sempre quando eu chego nesta temática. Espero que não percebas que a avaliação é medir somente o conhecimento que o aluno deve revelar-te. A avaliação é um processo. Devemos avaliar o todo. E a aula deve ser avaliada desde o primeiro momento ao último momento, porque tem um caráter de motivação. E nós, ao avaliarmos a aula desde o primeiro momento ao último momento, estamos a querer comprovar se a necessidade social, que aquela problemática que nós selecionamos, o tema a ser desenvolvido, os objetivos selecionados e o sistema de conhecimentos, os métodos, os meios utilizados e a forma em que nós utilizamos para passarmos essa temática foi atingir ou não. Isso é possível quando nós aplicamos uma verdadeira avaliação. E eu quero lembrar-te, caro professor, por favor, ao avaliar, não faça questões que tu achas que são belas demais. Não faça enunciados com um caráter de beleza demais, que não respondam aos objetivos. Faça temáticas com clareza, com objetividade. Para terminar, tenha sempre na sua aula algumas características. Professor motivado, professor criativo e, sobretudo, um professor comunicativo. Porque são alguns elementos que te permitam com que a sua aula tenha vida e seja ela uma aula extraordinariamente com objetivos bem alcançados. Que Deus continue a abençoar-te e espero que sempre que tiveres em mente a preparação de sua aula, lembre-se que deveria ser preparada como você desejaria assistir a esta aula. Até lá, um abraço bem forte de Patax Batista, seu amigo, enquanto educador social.